Oi, 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 gente, tudo bom com vocês? Voltamos mais uma vez com o vídeo dos ungidos. Olá, tudo bem? Que bom estarmos de volta aqui para estudarmos esse capítulo muito interessante aqui, que é o capítulo 52. Eu achei muito legal o título do capítulo, porque a gente estudou, né, na lição na semana toda, e a lição da semana teve o título Neemias, um homem de oração. E nós estudamos. E aí eu fui ler o capítulo, né, que eu li ontem o capítulo, e aí no capítulo do livro, que é o capítulo 52, o título é Neemias, um homem de oração e ação. Então acrescentou aí como se ele quisesse nos lembrar que não basta orarmos, nós temos que orar e agir. Então vamos agora ver o que o capítulo dessa semana, capítulo do livro dos ungidos, 52, teve, assim, o que ele falou para nós. Em que ele pode nos ajudar, o que nós aprendemos a partir da leitura desse capítulo. Muito bem. Isso é interessante demais. Tem até uma música que fala assim, né? Preciso ter fé e ação. Fé e ação, né? Tema dos jovens, eu não lembro de que ano, gente, que eu sou péssima de memória. Mas foi tema dos jovens, hoje eu tô com o tema do ano, tudo por ele. Mas teve um tema aí, um tempo atrás, foi fé e ação. Que a gente poderia aí ligar a Neemias, né? A história de Neemias. Há um debate teológico ali, quando nós vamos para as cartas paulinas e para Tiago, nós percebemos ali eles conversando sobre a salvação pela fé. E aí Tiago chega a dizer que a fé sem obras é morta, né? E aí ele fala, mostra-me a tua fé, mostra-me as tuas obras que eu vejo onde está a tua fé. Ou seja, a pessoa fala que tem fé, que é uma pessoa de oração, mas não tem obras, não adianta, é morta, ele não demonstra que crê, né? No final das contas, não tem fé. Porque quando a gente tem fé, é uma consequência, as obras são consequências da nossa fé. Quando fala assim que a fé é morta, ele não tem fé nenhuma, né? Não tem, porque não existe. Não existe. É isso mesmo. Então, Neemias, homem de oração e ação. Orava e agia. E você vai saber como é que foi isso aqui, esse acontecimento aqui na vida dele. Ele estava ainda no meio do povo cativo, na região lá da Babilônia, que agora estava dominado pelos medo-persas. Então já tinha saído decretos para que fossem reconstruídos a cidade de Jerusalém, os muros, o templo, né, que fossem reconstruídos. Mas o povo viveu na maresia, faltou ação, né? Faltou, talvez alguns até orou, mas não teve ação. Então muitos ficaram lá na cidade destruída, sem muros, sem terminar o templo. E Neemias ficou preocupado com isso que estava acontecendo. Ele agora estava longe, mas quando nós lemos a história dele, percebemos que ele chorava, ele se entristeceu, ele orava a Deus pedindo socorro, pedindo uma saída para que mudasse esse cenário ali da sua terra, para que mudasse ali a maneira como estava sendo conduzido ali aquela região, né? Eu achei interessante que ele nasceu no cativeiro babilônico, ele não conhecia, nunca foi em Jerusalém, ele só conhecia de ouvir falar, mas ele tinha esse senso de pertencimento à pátria de Jerusalém. Então, por mais que ele nunca tinha ido lá ele confiava também na vontade de Deus, que era a vontade de Deus que o povo voltasse para lá, né? Isso estava nas escrituras, então ele sabia que essa era a vontade de Deus, ele se importava em fazer a vontade de Deus, então por isso que ele ficava angustiado, ele chorou, ele orou a Deus quando ele viu a situação da Terra Santa, né, a terra escolhida por Deus para que seu povo vivesse. Exatamente. Ao ler essa história de Neemias, amigos, eu fico lembrando de algumas situações que acontecem hoje em dia. Quando a gente vê uma construção de uma igreja abandonada, dói o coração, porque a gente sabe que para Deus tem que ser o melhor. Se a gente quer a nossa casa bem construída, a nossa casa bem mobiliada, assim também tem que ser para Deus, melhor do que para nós. Né? E esse era o sentimento de Neemias, ao ver que as pessoas não estavam se importando com as coisas de Deus. E por isso agora ele estava entristecido. Interessante que quando ele ficava triste, ele procurava não demonstrar para as outras pessoas que ele estava triste, porque ele pensava assim, o Deus que eu sirvo, o Deus verdadeiro,
eu não posso demonstrar que estou triste, seria uma falta de fé minha, eu tenho que confiar em Deus. Quem confia em Deus não pode viver abatido, triste, murmurando, entendeu? Por mais que ele estava sentido com aquela situação, mas ele não demonstrava. Apesar que chegou um dia então, e a tristeza era tão grande. Antes de você falar isso aí, eu queria falar, ele ele trabalhou ali no período do rei Artaxerxes. Deu trabalho de eu gravar os vídeos dessa semana para falar esse nome, gente, um trava-língua. Enfim, então era o rei Artaxerxes, que era o rei naquele momento. E o Neemias, só pra gente situar, tá? Quem era Neemias? Ele era o copeiro do rei. Ele trabalhava, a gente sabe, copeiro é o quê? Vai servir a comida do rei. Então ele estava sempre perto do rei. O rei estava lá, queria tomar uma água, um vinho, alguma coisa, ele servia o rei. Estava com vontade de comer alguma coisa, então ele tinha que estar sempre perto do rei, para qualquer coisa que o rei precisasse, ele estava à disposição. E essa proximidade com o rei e o jeito de Neemias ser, dele agir, acabaram conquistando a confiança do rei. Eles acabaram sendo não só um servo e o senhor, né, o rei, mas acabaram meio que se tornando até amigos. E como o Misael estava falando, Neemias, por mais que ele estava entristecido, angustiado pelos acontecimentos, né, por saber o que estava acontecendo lá em sua terra, né, em Jerusalém, ele não deixava isso transparecer em seu rosto. Ele tentava sempre ser atencioso com o rei, fazer o seu melhor, sorrindo, com educação. Tipo, ele não deixava que os seus problemas atrapalhassem, né? Ou até, né, que ele desse um mau testemunho. Tipo, eu sou servo de Deus, eu não posso ficar abatido, triste e murmurando o tempo todo, porque fala assim, ué, que Deus você serve? Você não... Né, você fala uma coisa e você age de uma forma diferente. Então ele se preocupava com isso, mas chegou um momento que, pelo rei conhecer ele daquela forma, teve uma hora que ele, tipo, o rei percebeu que ele estava diferente, né? Que ele não estava normal. Mesmo ele tentando agir normalmente, acho que o semblante dele chegou um momento que o rei percebeu, ele não é assim, ele costuma ser sempre alegre e tal, e ele tá meio abatido. E o rei perguntou ele o que ele tinha, né? E ele foi sincero e falou a realidade para o rei, que ele estava preocupado, procurando uma solução para ajudar a sua nação, precisava reconstruir, estava toda destruída ainda. O templo do Deus dele precisava terminar a construção, estava tudo abandonado, tudo parado, no meio dos escombros, né? Então ele manifestou esse interesse para o rei. Falou logo tudo que estava acontecendo. Ele queria ajudar, mas não sabia como. E o rei, será que fez alguma coisa? Artaxerxes. Artaxerxes foi legal. Eu falei até errado agora. Foi Artaxerxes. O rei Artaxerxes, ele decidiu ajudar na reconstrução da cidade e do templo. Agora, depois desse pronunciamento do rei Artaxerxes ali, eu imagino que ele consolou o seu servo, que ele trouxe palavras de conforto, que ele iria ajudar, que ele iria fazer o possível. Tal. Aí Neemias agora ficou mais confiante. Cheio. Já vou aproveitar a oportunidade e fazer uns pedidos aqui, né? E aí ele aproveitou a oportunidade, que eu creio que foi Deus que deu para ele naquele momento, e ele já fez um pedido para o rei, para que o rei assinasse algumas autorizações, alguns decretos para que ele apresentasse na viagem ao ir para Jerusalém. Para que não fossem incomodados, né? E exatamente. Pedir uma escolta e tudo mais. Ele ia passar por várias terras onde era liderada por outras pessoas, e talvez as pessoas pensariam que ele seria um fugitivo, né, do rei Artaxerxes, e iriam fazer mal a ele. Então ele pediu autorização escrita para que ele entregasse aos líderes dessas terras para deixar ele passar. E o rei imediatamente fez esses decretos, e como se não bastasse, ele falou, vou pedir mais. Eu preciso também de uma frota armada para me acompanhar. É perigoso. Está levando muita riqueza, levando muita ajuda para poder gastar na construção. E o rei autorizou ou não? Autorizou, foi legal, mandou uma escolta armada. E ele falou, vou pedir mais. Pediu mais ainda. Precisava de madeira para usar na construção do templo. E aí o rei deu uma autorização, assinou outro decreto para ele entregar para os líderes lá do Líbano, para que liberassem a quantidade de madeira que precisasse para a reconstrução da cidade e do templo. Olha só que maravilha. Ele não perdeu a oportunidade, já que o rei estava sendo
bonzinho, então eu vou pedir logo tudo que eu preciso. E Deus, isso pra mim é uma prova de que Deus pode usar todas as pessoas para abençoar a sua obra, a sua causa aqui na Terra. Tipo, tantas pessoas, Artaxerxes não foi o primeiro que era pagão, que não tinha conhecimento de Deus, que fez a vontade de Deus. Ele foi usado por Deus mesmo sem ter o conhecimento do Deus que ele estava ajudando ali, né? Que ele estava servindo naquele momento. Então, isso assim, acho que é uma lição pra gente não subestimar as pessoas. Não é porque a pessoa não está, nesse momento, fazendo a vontade de Deus, que ela não pode ser usada por Deus. Tem uma frase interessante que é usada por muitas pessoas, até em músicas evangélicas também usa esse verso, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, assim, Neemias ele estava chorando, estava orando, estava clamando, mas um dia chegou a alegria pela manhã, chegou a alegria para ele. E quando chegou essa alegria, ela veio com muitas bênçãos. A oração dele tinha sido atendida pelo próprio Deus. Como o povo fala também, Deus não faz nada pela metade, quando faz completo. Então, ele pediu ajuda para o rei e aí agora já pediu também tudo que necessitava e Deus, através do rei Artaxerxes, Deus usou esse rei para dar aquilo que era necessário naquele momento. Exatamente. Quando nós temos fé em Deus, oramos, às vezes até choramos, Deus nos dá a resposta com a felicidade, com a alegria. Ele ouve a oração dos sinceros. Então, assim, não deixe de fazer as coisas de Deus, de realizar a obra de Deus, porque não tem recursos. Jamais devemos deixar de realizar a obra de Deus, construir a casa de Deus, fazer o trabalho de Deus, trabalho missionário, porque não temos recursos. Os recursos são de Deus e é Ele que nos dá. E ele pode usar qualquer pessoa, até o ateu que não acredita nele, ele pode usar para abençoar a sua obra. Amém. Assim como usou aqui o rei Artaxerxes. E tem um versículo que eu queria finalizar aqui, lendo ele para vocês, que é do livro. É o último parágrafo que a irmã disse assim: pode ser que os doadores não tenham fé em Cristo, nem estejam familiarizados com a sua palavra, mas não há motivo para que suas doações sejam recusadas. Tá vendo aí? Deus toca ou não toca no coração dos ímpios? Toca. Todos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem ímpios que usam mais as riquezas para ajudar na causa de Deus do que pessoas que são cristãs, infelizmente. Mas se os cristãos não fazem a obra de Deus por falta de dinheiro, Deus vai usar os ímpios para fazer. Então nós não devemos deixar de fazer o que é de Deus por causa de recursos. Quando nós oramos com fé, Deus responde a nossa oração e Ele é dono de tudo, Ele usa quem Ele quiser para nos abençoar e para abençoar a sua obra. Amém? Antes da gente orar, eu queria só ler um trechinho que está na parte da lição, na parte além do estudo, que eu achei muito interessante, que é uma lição para todos nós. Diz que Neemias não concluiu que seu dever estava cumprido apenas por ter orado e chorado diante do Senhor. Ele uniu a oração à ação consagrada. Aquilo que ele não podia fazer, ele pediu aos que eram capazes de ajudar. Amém. Amém. Então que a gente possa unir a nossa oração com nossa ação. Não adianta a gente ficar só orando esperando que as coisas caiam do céu. A gente precisa correr atrás. E a música disse assim: preciso ter fé e ação. É isso aí. Fé e ação. Vamos orar? Oremos. Querido Pai, obrigado porque através da história de Neemias, nós nos sentimos motivados para realizar a Tua obra. Amém. Sabemos que o Senhor é dono de tudo e pode usar qualquer pessoa para trazer os meios que necessitamos para cumprir a Tua vontade. Então nos colocamos em Tuas mãos. Assim como o Senhor usou Neemias, use também cada um de nós para que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo e inscreva-se. Siga nossas redes sociais, que aí você vai ficar por dentro de tudo. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas também tenham acesso à palavra de Deus.
É isso, até a próxima e tchau! Que Deus abençoe a todos e um feliz sábado para vocês e até a próxima semana.